dia, Facebook. Quem já ouviu essa frase? Deixa eu tentar arrumar meu telefone aqui, calma aí. Quem já ouviu quando era mais nova? E quem já falou enquanto mãe? Fala baixo comigo, que eu não sou sua amiguinha. Me respeita, que eu não sou sua amiguinha. Quem já falou isso pro seu filho? Eu quero saber, coloca nos comentários aí. Quem tá no Instagram também, coloca depois nos comentários. Quem já falou isso pro seu filho? E quem, de fato, acredita que você não pode ser amigo do seu adolescente? Será que realmente ser amigo, amiga do seu filho adolescente, será que atrapalha no processo de educação? Será que atrapalha no ato de você ser uma autoridade enquanto mãe? Como que funciona isso no meu ponto de vista? É claro, existem vários pontos de vista e eu estou trazendo aqui o meu para que você possa refletir e você tenha o seu próprio ponto de vista. No meu ponto de vista, amizade é algo fundamental dentro da maternidade. A amizade, ela cria uma conexão com uma outra pessoa, no qual ela faz as coisas com você porque ela quer fazer, porque ela gosta de fazer, porque ela confia em você. O que é amizade, gente? A amizade é um laço que você cria porque você está se sentindo à vontade, porque você está sendo acolhida, porque você está se sentindo, tendo uma companheira para você dividir, compartilhar dores, compartilhar sonhos, compartilhar alegrias, compartilhar felicidades. Como que pode uma mãe não ter esse nível de intimidade com seu filho? Não faz sentido. Não faz sentido. E algumas vezes a mãe pode pensar, mas se eu for amiga do meu filho, ele não vai me respeitar. Pausa. Respeito não é medo. O seu filho não vai ter medo de você, porque logo você o respeita, logo você é amiga dele. Não significa que você não vai criar com ele um relacionamento no qual você é autoridade, porque você é amiga, só que você tem papéis. Você não é só amiga, você é mãe. Sobretudo, você é mãe. Aí é que é o pulo do gato, porque algumas mães acreditam que só ser amiga é suficiente. Só que ser amiga é um dos pontos fundamentais. Você precisa ser amiga do seu filho. Só que é um ponto. A maternidade não se faz com um ponto. Um desenho não se faz com um ponto. São vários pontos que vão se interligando para que forme um contexto. Então, você precisa ser amiga do seu filho, sim. O erro é você ser só amiga. Aí é um erro. Por quê? Sobretudo, você é mãe. E quando você desenvolve no seu filho a autoridade que você tem, você vai ter os dois. Você é mãe, você tem autoridade como mãe, mas você é amiga. Você tem todos os benefícios que a amizade traz para o adolescente, para a gente, que é aquele contexto de você ter confiança, de você dividir, de você compartilhar, de você ter o apoio dessa pessoa que você julga como amigo, como amiga, né? E você ser esse apoio do seu filho é fundamental para que você possa ajudá-lo nesse processo de desenvolvimento que ele está passando. Drogas, sexo, rua. Como que você vai influenciar o seu filho se vocês não conversam? Como que você vai influenciar o seu filho? Influenciar de maneira positiva, é lógico. Como que você vai conduzir o seu filho se ele não compartilha as coisas com você? Se ele guarda os segredos? Não, minha mãe vai saber, minha mãe vai saber. Não. Mônica, mas se ele me contar as coisas erradas e eu for repreender, ele não vai ser meu amigo, porque ele não vai gostar do que eu vou falar.
Quando você cria uma relação de amizade com seu filho, recapitulando, isso é um ponto. Então, você tem a amizade, que ele tem confiança, e se ele faz algo errado e ele quer compartilhar com você, quando você tem esse ponto da amizade, ele compartilha com você porque ele se sente seguro. E ele sabe que você pode não gostar. E ele sabe que você pode não aprovar a atitude dele, porque, sobretudo, você é mãe. E quando acontece essa situação que você tem que reprovar o seu filho em alguma atitude que ele tenha feito, isso vai acontecer? Claro que vai. Agora você vai fazer isso com uma forma que respeite ele. E quando você faz isso de uma forma que respeita ele, você começa a conduzir o seu filho e fazer com que ele queira fazer o certo. É como se fosse sua amiga mesmo. A sua amiga ficou com um boy, o boy não presta, e ela vem falar com você. Você não precisa falar, ai que bonitinho, bater palma. Se o boy não presta, você vai falar, amiga, o boy não presta. Amiga, não faz isso. Você vai ser sincera. Você precisa ser sincera com a sua amiga. De igual forma, você precisa ser sincero com seu filho e até mesmo chamar a atenção, o que o amigo não faz. E nesse ponto, é preciso você saber chamar a atenção, para que você consiga estar exercendo a sua autoridade enquanto mãe e para que você não destrua essa conexão de amizade que você tem. É isso que é foda, porque as pessoas não sabem fazer isso. As pessoas ou fazem um ou fazem outro. Ou ela é mãe completamente, os adolescentes escondem os segredos dela, não conta nada, não compartilha com medo do que ela vai falar, ou ela é só amiga. Pode falar, dar conselhozinho, é a vida dela. Não funciona assim. Você precisa ter uma autoridade como mãe, porque você precisa conduzir o seu filho. Então, mesmo quando o seu filho já está com 14 anos, existem momentos que você precisa falar não. Isso não é aceitável. Existem momentos que você precisa dar limites para o seu adolescente. É hora de dormir. Não é hora de ficar na internet. O pulo do gato, meu amor, é como você fala isso. Esse é o pulo do gato. Porque quando você fala com um adolescente de uma forma que ele fica puto, você não vai ter a cooperação dele. Quando você não fala com o adolescente, ele começa a entrar no quadro de permissividade. Faz o que quer, a hora que quer, não te respeita e acabou. O pulo do gato é você saber abordar o seu filho. E isso é muito difícil, porque isso envolve o seu autocontrole emocional. Às vezes dá vontade de você falar, larga esse celular, vai fazer não sei o quê. Porque você fica irritada que às vezes o seu filho tem a oportunidade de estudar, de estar focado em alguma coisa que vai fazer sentido para ele no futuro, e ele fica só naquele celular. Então você tem que ter autocontrole primeiro, para você saber abordar ele da forma certa, para você ter os resultados que você quer com seu filho. Que ele largue o celular e vá fazer uma atividade que tenha sentido para a vida dele. E quando você tem intimidade com seu filho, eu vou falar um pouquinho sobre a intimidade. Isso é como se fosse meio caminho andado. Você ter intimidade com seu filho, você consegue falar honestamente. Você consegue saber o que ele pensa honestamente daquela situação. Se você sabe o que ele pensa honestamente, você pode trabalhar esse pensamento para tentar mudar se for um pensamento ruim, se for um pensamento negativo, um pensamento destrutivo. Quando você tem intimidade com seu filho, o seu filho ele se sente à vontade para expressar os medos. Se ele expressar os medos dele, você pode trabalhar esse medo para que não vire um bloqueio. Se você tem intimidade com seu filho e você consegue perceber quando alguma coisa está birimbolando, quando alguma coisa não está indo bem, o que está acontecendo?
É lá no comecinho, quando começa a birimbolar, é que você vai ter oportunidade de ajudar. Nos casos de depressão, é comum adolescentes passarem por situações de depressão. É muito comum ainda quem tem depressão não demonstrar isso para a sociedade. Eles escondem, porque na verdade eles estão tão guardados dentro do que eles sentem, eles não vão se expor, eles não confiam em ninguém. Quem são eles para ter apoio? Então, quando começa aquela faísca de um processo de depressão, quando começa, porque a depressão, ela vai se aprofundando. Chega a um ponto que o adolescente pode se matar. Ele não conseguiu lidar com aquilo. E às vezes, a gente dentro de casa, enquanto mãe, não tem a mínima ideia de que está acontecendo isso. Não faz ideia de como o adolescente está se sentindo. Por quê? Porque você não tem intimidade com seu filho. Porque você não conversa com seu filho todos os dias sobre algo que interessa para ele. Porque você não é amiga do seu filho. Porque ele não compartilha com você as dores. Então, quando você tem essa conexão e você vê aquela faísca acontecendo e você consegue abordar, você pode solucionar um problema, um probleminha, que seria no futuro um problemão. E como que você vai fazer isso? Tendo intimidade com seu filho, sendo amiga do seu filho. Então, a amizade é fundamental para o processo de educação do seu filho. Mônica, mas se eu for amiga, ele não vai me respeitar. Balela, você tem que ser amiga para você ter conexão, para você ter esse bem-estar em dividir com você as alegrias, as tristezas, as curiosidades. Você tem que ter essa relação de amizade com seu filho. Se você não tem, plém, 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 alerta, tem um problema aí. É o primeiro sinal. Se você não é amiga do seu filho, é o sinal do universo. Plém, 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 plém. Vai dar ruim, vai dar ruim. Recapitulando, pode ser que dê ruim? Pode ser. Pode ser que não dê ruim? Pode também. Só que eu te garanto que as chances de dar ruim, elas ficam maiores. A probabilidade de você não conseguir conduzir o seu filho, elas ficam maiores, tá? Então, eu, enquanto mãe, eu quero trabalhar na probabilidade de mais. Eu quero fazer tudo, né, para que eu consiga realmente conseguir influenciar positivamente a minha filha. Então, se você não é amiga do seu filho porque você tem medo de você ser amiga e não ter mais autoridade como mãe, é outro blém, 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 blém. Porque ter autoridade como mãe não tem nada a ver com amizade, são coisas diferentes. É um processo que você constrói com seu filho a longo prazo. É um processo quando você fala com ele, é um processo de autoridade enquanto mãe, é onde você ensina ao seu filho o respeito. É onde você consegue alcançar a máxima do respeito. Que é quando você vai chegar. Quem não cria isso com seus filhos, chega aos seus 60, 70 anos, idosos. Você já viu idosos que são maltratados pelos filhos? Por que esses idosos são maltratados pelos filhos? Porque os filhos não têm respeito pelos pais. Porque os filhos não tiveram essa construção. Ou porque os filhos são ruins também. Pode ter também essa possibilidade. Mas tem a possibilidade de não ter tido o respeito. Tem a possibilidade, sim, de não ter construído respeito lá com 2 anos, com 5, com 15. Então, quando você não tem mais força, quando você não é mais empoderada para você poder utilizar aquela frase de se ele gritar comigo, dou logo um tapão. Quero ver gritar comigo. Quando você não tem mais essa vitalidade e ele não tem medo do que vai acontecer, ele não tem respeito por esse idoso, porque isso não foi construído. Então, isso é fundamental para você construir em forma de relacionamento, e isso vai além. O respeito que você ensina o seu filho, quando você ensina o seu filho a respeitar você, você não está só ensinando ele a ter respeito por você
e se importando com o que você vai sentir. Quem dera fosse assim. Quando você ensina isso para o seu filho, você está ensinando ele a respeitar a si mesmo. Você já viu mulheres que vivem em relacionamentos que são abusivos? Essas mulheres, elas não têm respeito por si. Elas não desenvolveram o respeito. Elas aceitam aquilo. Quando você ensina o respeito para o seu filho, você está abrindo um leque tão grande na vida dele que eu poderia ficar aqui falando horas e horas e horas. Você ensina o seu filho a lidar com a sociedade dentro de uma organização. Você ensina o seu filho um fator principal de ter um bom caráter, respeitar o próximo. Como que o seu filho vai ser dentro de uma empresa se ele souber respeitar as pessoas? Como que o seu filho vai ser com ele se ele souber respeitar a si em relação a se cuidar, a se proteger? Então, isso do respeito não é só para você se sentir respeitada. Isso vai além, isso vai muito além. E ser amiga do seu filho é fundamental para que esse processo seja muito mais tranquilo, mais prazeroso. E quando a gente é amiga dos nossos filhos, a gente tem cada prazer. Eu já tive frases da minha filha de que assim, conversa com a minha mãe, ela falando para outros amigos. Conversa com minha mãe que ela vai te entender. Cara, além dos benefícios que isso traz para o adolescente com você, com a sociedade, com ele mesmo, aí a gente para pensar um pouquinho no nosso prazer. Cara, isso é um prazer muito grande. Quando você tem o reconhecimento de que você é uma pessoa que compreende, que você é uma pessoa no qual o seu filho confia em você para falar qualquer coisa. O seu filho tem você como um ponto de segurança. Você ter provas disso, porque ao longo do tempo, quando você vai construindo isso com o seu filho, ele começa a dar provas para você de que você está no caminho certo. Ele começa a dar provas para você de que ele confia em você, de que ele se sente seguro, de que ele se sente, me fugiu a palavra aqui, confortável em falar as coisas para você. E quando isso acontece, é uma satisfação que não tem preço. Só quem sente sabe como que é de tipo, ele confia em mim. Isso tanto nas coisas boas como nas coisas ruins, como nos momentos de desafio que ele vive. E ter essa conexão com seu filho realmente não tem preço, só quem sabe vive. Então, no meu ponto de vista, sim. Seja amiga do seu filho. Crie essa conexão, crie esse relacionamento, porque isso é um ponto fundamental na maternidade, que vai te ajudar, que vai trazer benefícios para você, para o seu filho. Então, não fique sem ter esse benefício, não utilize essa ferramenta, essa conexão, não despreze essa conexão que é muito favorável na maternidade, tá? Vídeo do dia, deixa aqui seus comentários, manda no inbox, divide a sua experiência, inclusive alegrias, inclusive desafios que você pode estar vivendo hoje. Coloca aqui nos comentários. Se você colocar nos comentários, se você não quiser colocar nos comentários um desabafo, me manda por inbox, que aí eu vou ler e vou fazer um vídeo aqui sem colocar o seu nome, para a gente poder refletir sobre os desafios da maternidade dentro do universo de quem tem filhos de adolescente. E para você que tem amiga mamãe, que tem filho de adolescente, marca ela aqui para ela poder também compartilhar as experiências, participar das outras lives. E se você é mãe de adolescente, não tem amigas que são mãe de adolescente, compartilhe esse vídeo, né? Pode ser que chegue alguma mamãe da sua timeline e possa ser muito útil para ela também. Agora eu vou. Beijo, beijo, Instagram. Deixa eu finalizar aqui. E beijo, beijo, Facebook.